Mapas e Memórias, episódio 7. Sob as florestas infinitas. Povos do subártico. Entre árvores que parecem não ter fim, corre a vida. O subártico não é um deserto branco como o ártico, nem terras de cultivo como as mais ao sul. É floresta imensa. É taiga sem horizonte. É um labirinto de rios largos, lagos profundos e trilhas que se perdem entre troncos. Aqui, o frio também pesa, mas é outro frio. Não o frio que enrijece o corpo inteiro ao primeiro sopro de vento, e sim um frio mais longo, que chega devagar, congela os lagos, fecha as trilhas e obriga famílias a se reorganizar para sobreviver meses de neve. E, no entanto, povos aprenderam a viver nesse espaço vasto. Acompanharam os caribus em suas migrações, seguiram os salmões nos rios, aprenderam a usar casca de bétula para fazer canoas leves o bastante para serem carregadas nos ombros, mas fortes o bastante para atravessar lagos inteiros. Inventaram raquetes de neve, tobogãs para carga, abrigos que respiram entre os pinheiros. Um grupo viaja em canoas finas, as embarcações deslizam pelo rio. Quando chegam às corredeiras, não há desespero, apenas rotina. Virar o casco, levantar, carregar nos ombros até o próximo trecho de água calma. As canoas parecem leves como folhas. O caminho continua. Os povos do subártico são muitos. No oeste, os Dene, também chamados atabascanos, Chipewyan, Dogrib, Casca, Slavey. No leste, os Cree, Ojibwe, Montanhenas Capi. E no litoral de Newfoundland, os Beothuk, que já não existem, levados pela violência e pelas epidemias do contato. Cada um com língua própria, histórias e cosmovisões, mas todos unidos por esse espaço que parece infinito, e por uma sabedoria comum. Sobreviver não é dominar a floresta, é mover-se com ela. Meu nome é Matheus Mendes, acadêmico de geografia, pesquisador e contador de histórias amador, e este é o Mapas e Memórias. Hoje, vamos atravessar as florestas do subártico para conhecer sua história, seu cotidiano, suas línguas, suas cosmovisões e os desafios que esses povos enfrentam ainda hoje. Porque, sob as florestas infinitas, não é o homem que encontra a árvore, é a árvore que encontra o homem. O subártico é um mar de árvores. A taiga se estende do Alasca até Labrador, cobrindo quase todo o interior do Canadá. São pinheiros, abetos, bétulas, rios que parecem não ter fim, lagos imensos, pântanos que se escondem debaixo da neve. O inverno dura a maior parte do ano, e quando o verão chega, ele vem curto, com dias longos demais para se dormir. É nesse território que viveram e ainda vivem os povos do subártico. Eles não são poucos. No oeste, os Dene, também chamados de atabascanos, Chipewyan, Dogrib, Casca, Slavey, Carrier. No leste, os Cree, os Ojibwe, os Montanhenas Capi, hoje chamados Innu, além dos Beothuk de Newfoundland, que desapareceram com a chegada dos europeus. Do Ártico, herdaram o frio. Do Sul, herdaram florestas. E nesse meio, criaram formas próprias de existir. Um caçador Dogrib caminha devagar na neve funda. Nos pés, as raquetes de neve que distribuem o peso. Atrás, um tobogã com carne de caribu. O som é abafado, apenas o estalo da neve dura. Ele olha para o céu cinza, sorri com o vento no rosto e segue. Não há pressa. O inverno é longo. As tecnologias do subártico nasceram da floresta. A canoa de casca de bétula, leve bastante para ser carregada nos ombros durante portagens, resistente o bastante para atravessar lagos. As raquetes de neve, que permitiam caçar mesmo em terreno fundo e fofo. Os tobogãs, para transportar carga em longas jornadas. E as tendas cônicas de pele e madeira, que lembram os tipis das planícies, mas adaptadas ao ambiente florestal. No subártico, a vida sempre foi móvel. Não havia cidades grandes nem aldeias fixas o ano todo. As famílias se juntavam no verão, pescando salmão e esturjão nos rios, secando carne para o inverno. E no frio, dispersavam-se em grupos menores, cada um caçando alce, caribu, castor, armadilhas para lebre e esquilo. Era a mobilidade que garantia a sobrevivência. É verão. Um grupo Ojibwe carrega canoas leves sobre os ombros, atravessando a portagem entre dois lagos. O sol bate forte, mas ninguém reclama. As mulheres carregam bagas vermelhas em cestos. Crianças brincam com os reflexos da água. Quando voltam ao lago, colocam a canoa no rio como se fosse folha. Em segundos, desliza. O caminho continua. O contato com europeus mudou essa paisagem. No século XVII, os franceses começaram a comerciar peles com os Cree e Ojibwe. Logo, vieram os ingleses, com a Hudson's Bay Company, que montou postos comerciais em quase todo o norte. As peles de castor se tornaram ouro cinza. E a vida de caçadores passou a girar em torno do comércio. Esse comércio trouxe bens novos, panelas de metal, tecidos, armas de fogo,
mas trouxe também epidemias. Doenças como a varíola, a gripe e o sarampo devastaram comunidades. E com os missionários vieram tentativas de conversão, de apagar línguas e rituais. Os Beothuk de Newfoundland não resistiram. Perseguidos, mortos e vítimas de epidemias, desapareceram no início do século XIX. Hoje, restam apenas relatos, alguns objetos e a memória de um povo inteiro, levado pelo choque colonial. Uma mulher Beothuk pinta o corpo de vermelho como sempre fizeram. Na margem do rio, observa canoas estranhas se aproximando. Não sabe ainda que aquele encontro é o início do fim. Sabe apenas que deve manter distância. Ela se afasta em silêncio pela floresta. Mas nem tudo foi perda. Os Cree e Ojibwe se adaptaram rápido ao comércio de peles, tornando-se intermediários poderosos. Os Dene mantiveram mobilidade e saberes de caça. Até hoje, essas histórias de resistência aparecem nas línguas, nas canções e na memória oral. A floresta não era apenas cenário, era personagem. Cada rio tinha dono, cada animal tinha espírito. O território era parte da comunidade. E por isso, atravessar a taiga não era apenas viagem, era diálogo. Um ancião Cree toca tambor e canta baixinho. Não canta sobre o rio, canta o rio. A canoa balança devagar, como se respondesse. O neto escuta e entende. Ali não é gente contra a floresta, é gente dentro dela. No subártico, cada estação escrevia um capítulo. Verão de abundância, reunião e festa. Outono de preparação, secagem de peixe e caça maior. Inverno de dispersão e sobrevivência em grupos pequenos. Primavera de degelo e retomada de viagens. Esse calendário não estava no papel, mas no ritmo do gelo, dos rios e dos animais. E quando os europeus chegaram, tentaram impor outro calendário, o das trocas, o do comércio, o do cristianismo. Mas a floresta continuou impondo o seu. Quem sobreviveu, sobreviveu porque soube ouvir a taiga. O território do subártico é, no fim, uma escola. Ensina que resistir é mover-se. Ensina que riqueza não é acumular, mas partilhar. Ensina que viver aqui é nunca esquecer que você depende da comunidade e da floresta. No subártico, o cotidiano é feito de ciclos. As famílias se movem conforme a estação. No verão, aldeias se juntam na beira do rio, pescando e colhendo. No inverno, dispersam-se em grupos menores, cada um buscando caça em um território específico. O alimento é diverso. No oeste, alces e caribus são presas centrais. No leste, caça-se castor, lebre e aves aquáticas. Nos rios, o salmão e o esturjão alimentam comunidades inteiras. No verão, frutas silvestres como mirtilos e framboesas completam a dieta. Tudo é secado, defumado e guardado para os meses de neve. É fim de agosto. Um grupo Cree corta salmões em tiras finas. As mulheres penduram os peixes em varais de madeira. As crianças ajudam, rindo, e espantam moscas com ramos de bétula. O cheiro da fumaça invade a clareira. O inverno ainda não chegou, mas já está sendo preparado. As casas do subártico são simples, mas engenhosas. Tendas cônicas feitas de pele e tronco, parecidas com tipis, mas menores. Cabanas de madeira cobertas de musgo e terra, que isolam contra o frio. Abrigos temporários de lona, que podem ser desmontados em horas. A ideia é sempre a mesma: mobilidade. Não é possível fixar-se demais quando os animais e as estações mandam na vida. A mobilidade se reflete também nos transportes. No verão, canoas de casca de bétula. São tão leves que uma pessoa pode carregá-las nas costas durante uma portagem, mas são resistentes o bastante para atravessar lagos enormes. No inverno, tobogãs puxados a pé ou por cães. E as famosas raquetes de neve, que distribuem o peso e permitem caminhar sem afundar. Um homem Tipeuian ajusta as correias das raquetes. Ao pisar, o som é seco, firme. Atrás dele, um trenó desliza carregado de lenha. A floresta é densa, o silêncio é profundo. Só se ouve o estalo dos galhos e o chiado da neve sendo cortada. O cotidiano também é feito de trabalho coletivo. Cada família tem suas tarefas, mas tudo se entrelaça. As mulheres raspam peles, costuram roupas e preparam a comida. Os homens caçam e pescam, mas também ajudam a construir cabanas e a carregar canoas. As crianças aprendem desde cedo, montam armadilhas pequenas, ajudam na coleta de bagas, escutam histórias que são manuais de sobrevivência. Um menino Ojibwe ajeita uma pequena armadilha para a lebre. O avô observa, corrige com poucas palavras, mais fundo. O menino ajusta o galho. O avô sorri, sem precisar de discurso. Ensinar é mostrar. Aprender é repetir até que a mão saiba sozinha. A arte está presente em cada objeto. Antes da chegada dos europeus, decorava-se roupas e bolsas com espinhos de porco-espinho tingidos.
Depois, com a chegada das missões e do comércio, vieram as miçangas de vidro, que ganharam vida nova nas mãos indígenas. Até hoje, muitos povos do subártico são reconhecidos por bordados coloridos, que transformam pele e tecido em telas vivas. O vestuário é todo feito de pele e couro. Parcas de alce, botas de caribu, luvas forradas de pele de coelho. Cada peça é medida e costurada para durar invernos longos, e muitas carregam desenhos bordados que não são só enfeite, são identidade. Uma mulher Innu borda com paciência o contorno de uma flor azul. Ao lado, a filha observa em silêncio. É a marca da nossa família, diz a mãe. A filha repete com os dedos, errando um ponto. A mãe não corrige, apenas sorri. O erro também é memória. O cotidiano inclui espiritualidade. Não há separação rígida entre viver e acreditar. O respeito ao animal caçado, o cuidado com os ossos, o agradecimento em forma de canto ou oferenda. Tudo isso é religião cotidiana. Os xamãs, mediadores entre mundos, curavam, aconselhavam e conduziam rituais. Mas cada pessoa sabia que sua sobrevivência dependia de honrar a floresta e os espíritos. O trabalho diário se mistura com alegria. Reuniões de verão traziam danças, músicas e jogos. As canoas viravam arquibancadas improvisadas. O peixe secando virava festa de partilha. O inverno longo era tempo de histórias. Cada noite, ao redor do fogo, alguém puxava uma narrativa. Histórias de animais que falam, de homens que viram urso, de espíritos que testam caçadores. Não era apenas entretenimento, era educação, memória e mapa oral. Uma noite fria. Dentro da cabana, o fogo aquece. Um ancião conta sobre o caribu que ensinou os humanos a caçá-lo com respeito. As crianças escutam com olhos arregalados. A neve aperta lá fora, mas ali dentro há calor, riso e memória. O subártico é vasto, difícil, mas não vazio. O cotidiano de seus povos mostra que a floresta não é inimiga, mas parceira. Cada canoa feita de bétulo, cada armadilha montada, cada peixe seco é parte de um sistema de vida que atravessou os séculos. Mesmo com o choque do comércio de peles, com epidemias e missões religiosas, esses costumes não desapareceram. Eles se transformaram, se adaptaram e se reinventaram. E hoje, quando vemos um bordado colorido, uma dança em festa comunitária ou uma canoa deslizando sobre um lago, não estamos diante de uma tradição morta. Estamos diante de uma cultura que ainda respira, que ainda encontra no cotidiano uma chave para resistir. Assim como os rios se ramificam em afluentes, os idiomas do subártico se espalham em famílias. São dois troncos principais. No oeste, os Denê, também chamados de atabascanos, falam línguas da família Na-Denê. Tipeuian, Dogrib, Slavey, Casca. É a mesma família distante que, muito mais ao sul, deu origem ao Navajo e ao Apache. No leste, os povos algonquinos, Cree, Ojibwa e Nu. Duas famílias distintas, mas todas moldadas pela floresta e pela mobilidade. Uma professora em Fort Smith escreve no quadro Eneiwawerin, o nome do idioma Cree. As crianças repetem em coro. Depois, ela escreve Tansi, olá. E a sala responde, sorrindo, Tansi. A língua enche o espaço como o vento entrando por uma porta aberta. As línguas algonquinas do subártico são aglutinantes. Juntam pedaços para formar palavras longas. Um exemplo em Cree, Kisikal significa é dia, ou o céu está claro. Outro, Mina, é também. Pequenas raízes se unem, como galhos que crescem de um tronco. No Ojibwa, também chamado de Anishinaabe-Mowin, há dezenas de formas de cumprimentar, dependendo do tempo, do lugar e da relação entre as pessoas. No lado Denê, as línguas Na-Denê trazem sons fortes, uvulares, palavras que parecem se arrastar pelo ar. São línguas que descrevem movimento, localização, direção. O verbo carrega o coração da frase. Em Tipeuian, por exemplo, a forma verbal pode dizer não só ele foi, mas ele foi caminhando sozinho para longe daqui num lugar aberto. O detalhe é a sobrevivência. Um caçador eslavei volta para a tenda e diz uma palavra longa. Na tradução sai uma frase. Ele foi sozinho pela trilha do rio e vai demorar. A família entende de imediato. A língua não é só gramática, é GPS. A escrita chegou mais tarde. Missionários adaptaram o alfabeto latino para Cree e Ojibwe. Em alguns lugares, surgiram sistemas silábicos, criados no século XIX. Até hoje, placas em Manitoba e Saskatchewan trazem inscrições em silábicos Cree ao lado do inglês e do francês. Durante séculos, houve tentativas de silenciar esses idiomas. Crianças levadas para internatos eram proibidas de falar suas línguas. Muitos voltaram sem coragem de responder na língua dos avós. Mas o fio não se rompeu. Hoje, escolas bilíngues ensinam Cree, Ojibwe e Nu. Universidades oferecem cursos em Denê.
Rádios comunitárias transmitem notícias em várias línguas, e jovens produzem música, rap e poesia em seus idiomas ancestrais. Um adolescente grava um rap em Anishinaabe Moin no quarto. O beat é moderno, mas as palavras são antigas. Ele posta no TikTok. Horas depois, já há centenas de comentários. Meu avô falava isso, diz alguém. A língua renasce na rima. As línguas do subártico também são mapas espirituais. Muitos termos não se traduzem bem para línguas coloniais. Em Innu, há palavras para descrever o espírito de um lago ou de um animal. No Cree, o verbo usado para matar um animal na caça é diferente do usado para violência entre humanos. Porque a caça é um ato de reciprocidade, não de guerra. A gramática é também ética. Uma mulher Innu agradece ao caribu abatido. Ela usa uma palavra que não existe em francês ou inglês. É agradecimento, é desculpa, é promessa. O filho observa em silêncio. Na língua, aprende que a caça é mais que carne, é relação. A revitalização segue forte. Em muitas comunidades Cree, crianças já crescem com o idioma em casa e na escola. Em outras ainda é luta contra o tempo. Mas as ferramentas mudaram. Rádios, YouTube, aplicativos, dicionários digitais. A língua da floresta agora também habita a internet. O subártico ensina que a língua não é só meio de comunicação. Ela é bússola, ela é mapa, ela é contrato com a floresta e com os animais. Perder a língua é perder o caminho. Reavê-la é reencontrar a trilha. Uma criança escreve Mikwek, obrigado em Cree, no caderno. Mostra ao avô, que sorri com os olhos cheios. A palavra não é só palavra, é ponte, é a vida continuando. No subártico, a floresta não é apenas cenário. É espírito, é parente. E as histórias que circulam entre os Cree, os Ojibwe, os Innu e os Dene não são apenas mitos, são protocolos de convivência. Regras que ensinam como viver num território vasto, difícil e cheio de presenças invisíveis. Entre os Cree e os Ojibwe, fala-se do grande espírito, que está acima de tudo, mas também de muitos seres que vivem no cotidiano. O espírito do caribu, o dono dos peixes, o senhor do trovão. Cada animal, cada lago, cada colina pode ter um guardião. E caçar não é só matar, é pedir permissão. Um caçador Ojibwe se aproxima de um alce. Quando o abate, não comemora em voz alta. Abaixa-se, toca o corpo e sussurra uma palavra que mistura desculpa e agradecimento. Depois, devolve parte dos ossos ao rio. O gesto garante que o espírito do animal volte e que outros alces venham no futuro. No subártico, os xamãs são mediadores entre os mundos. Entre os Dene, chamados de Medicine Men, são curadores, conselheiros e guias. Eles entram em transe com o som do tambor, conversam com espíritos auxiliares, buscam a alma perdida de um doente. A doença, muitas vezes, é entendida como desequilíbrio, uma alma que se afastou, um espírito ofendido, uma regra quebrada. Curar é trazer de volta a harmonia. As histórias do subártico estão cheias de transformações. Humanos que viram animais, animais que se tornam humanos. Lobos, ursos, caribus, peixes que atravessam a fronteira da forma e ensinam lições. Essas narrativas lembram que ninguém está separado da floresta. A vida circula, troca de pele, troca de nome. Numa noite de inverno, uma avó Innu conta às crianças sobre um homem que zombou dos caribus. Na caçada seguinte, desapareceu. Dias depois, viram-no correndo com um rebanho. Era um caribu agora. E só voltou quando aprendeu a respeitar. Há também histórias de espíritos perigosos. Os Cree falam do Wendigo, criatura de fome insaciável, feita de inverno e desespero. O Wendigo surge quando alguém quebra o equilíbrio, quando o desejo da carne e do poder supera a ética da partilha. É um monstro e é uma metáfora. Lembra que no frio, a ganância mata mais rápido que a neve. Entre os Ojibwe, há o Nanabush, ou Nanabojó, o trapaceiro, um ser que cria, ensina, mas também engana. É responsável por dar nomes aos animais, moldar rios, ensinar regras, e quebrá-las também. O trapaceiro mostra que até os deuses riem e que a vida é cheia de contradições. Nanabush vê um grupo de castores construindo uma represa. Decide imitá-los, mas sua barragem desaba. Os castores riem. Nanabush também. Nem sempre o criador acerta de primeira, diz. E assim ensina aos humanos que o erro também faz parte. Entre os Dene, há histórias de gigantes, de seres que guardam montanhas, de pássaros de trovão. Esses seres não vivem no passado. Vivem na memória oral, que é ensinamento prático. Uma montanha pode ser morada de um espírito. Não se corta a árvore ali. Um rio pode ter um guardião. Não se pesca em excesso. O cotidiano espiritual também passa pelos sonhos. Sonhos são mensagens, avisos, mapas. Um caçador pode sonhar com um caribu e no dia seguinte encontrá-lo no mesmo lugar que sonhou.
Uma mulher pode sonhar com o nascimento de um filho antes mesmo da gravidez. O sonho não é ilusão, é comunicação. Um jovem do Gribe sonha com um lago congelado. No sonho, um peixe enorme olha para ele e mergulha. No dia seguinte, vai pescar no mesmo lago. E ali está o peixe, como prometido. Ele sorri. O sonho avisou. As histórias também organizam a ética. O caçador que desperdiça carne pode ser punido pelos espíritos. Aquele que divide sempre recebe sorte. Aquele que caçoa dos animais perde o direito de caçar. É religião prática, moldada pelo frio e pela floresta. E mesmo com a chegada de missionários, internatos e igrejas, muito sobreviveu. Muitos xamãs se esconderam, muitos rituais continuaram em segredo. E hoje, muita coisa volta. Cantos tradicionais em festas, danças, narrativas contadas em livros e vídeos, jovens retomando histórias de avós. Numa escola, uma menina lê em voz alta sobre o Wendigo. O professor pede para ela explicar. É monstro, mas também é aviso, diz. A turma ri, mas guarda a lição. No inverno, quem não partilha vira ameaça. No fim, as cosmovisões do subártico não são folclore distante. São ciência social e ecológica. São mapas de ética que ensinaram, e ainda ensinam, como viver na floresta infinita. Respeito, reciprocidade, partilha. É isso que garante sobrevivência. O subártico nunca foi apenas floresta e neve. É também fronteira de disputa. Desde o século XVII, quando franceses e ingleses fundaram postos comerciais, os povos dessa região foram enredados no comércio de peles. A Hudson's Bay Company transformou rios em estradas e castores em moeda. Durante séculos, a vida de caçadores foi redirecionada para abastecer chapéus de feltro em Londres e Paris. Mas a floresta não se dobra por completo. Com o passar dos séculos, os Cree, Ojibwe, Dene e Innu transformaram esse contato em alianças, resistências e também em perdas profundas. Epidemias, deslocamentos, missionários. Hoje, a geopolítica do subártico não é mais sobre peles, mas sobre mineração, florestas, barragens e direitos indígenas. Uma reunião em uma comunidade Cree. Uma empresa apresenta slides brilhantes. Minério, empregos, progresso. Um ancião levanta a mão. E o rio? Pergunta. Silêncio na sala. O engenheiro olha para os papéis e procura uma resposta. Mas quem vive ali sabe. Progresso que mata o rio não dura. No norte de Quebec e Labrador, o povo Innu enfrenta projetos de hidrelétricas que inundam vales, mudam rotas de caribu e afetam a caça e a pesca. No norte de Manitoba e Ontário, comunidades Cree lutam contra o desmatamento e as barragens. Em Yukon e nos territórios do noroeste, povos Dene discutem os impactos da mineração de ouro, diamantes e terras raras. Cada projeto traz promessa de renda, mas cada promessa também traz risco de perder território, alimento e cultura. As mudanças climáticas também atingem o subártico. Geleiras recuam, lagos mudam de nível, incêndios florestais avançam cada vez mais ao norte. As rotas tradicionais de caça já não são mais as mesmas. Caribus e alces alteram padrões de migração. Peixes desaparecem de lagos antes cheios. As comunidades adaptam calendários, mas a pressão é enorme. Um jovem Ojibwe acompanha o avô pelo rio. Antigamente, nessa época, já tínhamos salmão no cesto, diz o velho. O jovem olha a água clara. Nenhum peixe. Ele pega o celular, filma a paisagem e posta. O rio está mudando. Em minutos, dezenas de comentários de outras aldeias confirmam. Os rios estão mudando em todos os lugares. A geopolítica também é política indígena. Nos séculos 20 e 21, povos do subártico criaram organizações poderosas. No Canadá, o Assembly of First Nations e conselhos regionais Cree e Dene. No Alasca, corporações nativas que administram terras e recursos. Tratados modernos, como o James Bay and Northern Quebec Agreement, 1975, deram aos Cree do Quebec mais autonomia. Esses acordos reconhecem direito de caça, pesca, participação em lucros de energia e mineração. Ainda assim, os conflitos continuam. Em Labrador, os Innu resistem a projetos de barragens. No norte de Ontário, comunidades lutam contra a exploração de níquel e cobalto. Em Yukon, líderes Dene denunciam contaminação de rios por mineração. A disputa não é apenas econômica, é existencial. Território não é mercadoria, é parente. Em uma conferência internacional, uma líder Dene fala ao microfone. Vocês dizem que nossas terras têm recursos. Nós dizemos que nossas terras são recursos. Recurso de vida, de memória, de futuro. A sala fica em silêncio. Depois, aplausos tímidos. Mas a mensagem já foi dita. Outro ponto central é a revitalização cultural. Depois de séculos de repressão, línguas Cree, Ojibwe e Dene renascem em escolas bilíngues, rádios comunitárias e músicas. Jovens usam TikTok e YouTube para ensinar palavras, contar histórias, mostrar danças. A internet virou extensão da floresta, um novo lugar para guardar memória. A espiritualidade também resiste.
Muitos povos recuperam rituais de agradecimento ao caribu, ao peixe e à floresta. Cerimônias interrompidas por missionários voltam a ser praticadas, agora muitas vezes lado a lado com igrejas cristãs. Não há contradição, há convivência. Um tambor ressoa numa comunidade Denê. Depois, o padre entra e dá sua bênção. Alguns rezam em silêncio. Outros cantam em língua indígena. O som se mistura. A fé não é uniforme, mas é viva. No plano internacional, os povos do subártico também participam de alguns fóruns maiores, como a Conferência Circumpolar Inuit e as Assembleias da ONU sobre Mudanças Climáticas. Não são apenas convidados, são protagonistas que denunciam impactos ambientais, cobram direitos e propõem soluções. A geopolítica do subártico é feita da tensão entre dois mundos. De um lado, governos e empresas que enxergam recursos. Do outro, povos que veem parentes. Enquanto isso, o clima acelera mudanças, forçando todos a decidir rápido demais. Na beira de um lago, um jovem Cree segura um celular e entrevista o avô. Qual a coisa mais importante para o futuro? Pergunta. O velho olha o lago, respira fundo e responde. Que ainda haja lago. No fim, o subártico ensina que a floresta não é obstáculo. É manual de sobrevivência. É memória. É casa. E a política aqui não se separa da geografia. Cada decisão sobre mineração, barragem ou floresta é também decisão sobre identidade, língua e espiritualidade. Sob as florestas infinitas, aprendemos que o subártico não é um vazio verde. É território vivo, tecido de rios largos, de trilhos que desaparecem na neve, de povos que encontraram na taiga um manual de sobrevivência. Vimos como os Denê, os Cree, os Ojibwe, os Innu e outros se moveram ao ritmo das estações. Aprenderam a seguir os caribus, a caçar alces, a construir canoas leves de bétula e a bordar memória em cada peça de roupa. Ouvimos suas línguas que soam como bússolas capazes de transformar um verbo em mapa. E entramos em suas cosmovisões, onde caribus são mestres e rios têm donos, e monstros como o Endigo lembram que a ganância pode ser mais fatal que o inverno. Também enxergamos o presente. Barragens, mineração, florestas em disputa, mudanças climáticas que mudam rios e rotas de animais. Mas também vimos povos que resistem, que revitalizam suas línguas, que cantam em Cree e em Denê no rádio. Que voltam a usar miçangas e espinhos de porco-espinho para abordar identidade. Povos que, diante de tantos séculos de pressão, ainda afirmam. A floresta é nossa casa. Acadêmico de geografia, pesquisador e contador de histórias amador. E este foi o Mapa das Memórias de hoje. Você encontra nossos episódios no Spotify e no YouTube. E se quiser apoiar nosso trabalho, conhecer nossos cards colecionáveis e outros materiais, é só visitar a loja de Mapas e Memórias pelo link na descrição. Para quem quiser se aprofundar, deixe 3 leituras fundamentais. O Handbook of North American Indians, volume 6, Subarctic, publicado pela Smithsonian Institution, que reúne, em detalhe, a história e a cultura dessa região. The Subarctic Indians and Their Fur Trade, 1680-1860, de Shepard Cratt III, mostra como o comércio de peles transformou vidas. E The Other Side of Eden, de Hugh Brody, é um livro poético sobre povos caçadores e a relação deles com o território e a memória. E assim fechamos mais um episódio, porque sob as florestas infinitas, não é o homem que se perde na mata, é a mata que se encontra em cada homem.